Meus amigos, dá uma satisfação aqui para vocês. A gente está diante de uma polêmica, né, no nosso meio, se vai ter reajuste, se não vai ter reajuste, né? Eu já me pronunciei para todo mundo o meu posicionamento. Eu sou conservador nessa questão. Eu acho que o táxi ele tem que ter o reajuste de tarifa todo ano, como todos os modais de transporte aumentam. Eu acho que o táxi ele tem que acompanhar. Eu não posso me avaliar olhando para a minha concorrência. Eu tenho que reconhecer o meu valor. Eu acho que o serviço... Agora, essa é a minha opinião, né? E como um representante de táxi, aí eu posso me colocar dessa forma, não liderança, mas como um representante, afinal de contas eu me abdico do meu tempo, do meu trabalho para poder representar a nossa categoria, buscando o melhor. Então eu posso me colocar como um representante de classe, como qualquer um que faça o mesmo pode se tornar também. Enfim, eu tenho meu posicionamento, eu sou um taxista, como produto do meio, eu posso falar isso com propriedade, que eu sou a favor do reajuste de tarifa. Mas não tem que valer o que eu penso, tem que valer o que a categoria quer, né? E eu, como representante, eu acato. A gente vive num Estado democrático de direito, onde vale o que a maioria quer. Em 2020, eu queria o reajuste e a categoria pediu para que não houvesse o reajuste. E prevaleceu a maioria, houve ali o congelamento de tarifa de táxi. Nós não sofremos o congelamento, nós não sofremos o reajuste, perdão. Em 2021, em função da recessão, mais uma vez a categoria pediu para que não houvesse o reajuste e mais uma vez foi acatado. Mas agora a gente está diante de 2022 e as pesquisas que apontam aí, reinam aí no nosso meio, mostram claramente o que hoje a categoria pensa e ela quer o reajuste. E eu, como representante de classe, eu vou brigar pelo que ela quer e ela pede o reajuste de tarifa. A gente tem que ver que a tarifa do táxi ela se tornou defasada, né? Tudo aumentou. O GNV, por exemplo, custava R$ 2,80, hoje está no teto de R$ 4,50 com a promessa de chegar a R$ 5 o metro cúbico. O pneu remold, por exemplo, que não é lá os pneus para a nossa praça, para o nosso veículo, mas custava 150, hoje está na faixa de 250 a 300 reais. Troca de óleo, um óleo que custava 15 reais, hoje você está pagando 25. Então, quer dizer, todos os serviços inerentes, mão de obra, tudo encareceu muito e a gente simplesmente congelou, nos abdicamos do reajuste de 2020, 2021, que somando os dois aí beira aí uns 15% de reajuste, com mais 40% que o nosso aplicativo dá, a gente está aí abrindo mão de 55% da nossa receita. Em média, estou colocando aí uma matemática redonda, tem uma pequena margem de erro para cima ou para baixo, mas é mais ou menos isso daí. Então, isso reflete. Hoje eu estive na Secretaria de Transporte, tá? Eu vou colocar aqui essa foto aqui para mostrar para vocês. Hoje eu seria recebido pela secretária Maína Macedônio e no artigo 40 do decreto 48072 ele diz que todo mês de novembro a secretaria ela precisa abrir essa comunicação com as entidades representativas do táxi e representantes autônomos, independentes, que no caso aqui eu me coloco. E hoje eu fui lá pedir para startar essa comunicação entre a Secretaria de Transporte e a nossa categoria para que a gente possa chegar num denominador comum e, de fato, o reajuste aconteça a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu apresentei um estudo técnico com dados reais, tirados até do próprio IBGE, mostrando o que hoje seria o ideal para o táxi. O táxi ele vem sofrendo reajustes, né, de acordo com o IPCA. Hoje o IPCA está girando em torno de 10,67. A promessa, a expectativa é que chegue até o final do ano em 15%. Essa é a previsão que se chega. Então o ideal seria um reajuste de 15% para o táxi, se é que ele né, o reajuste é ganho de acordo com o parâmetro do IPCA. Eu apresentei hoje lá na Secretaria de Transporte, eu entreguei esse documento mostrando dados e eu exemplifiquei aqui o carro que predomina hoje na praça, que é uma Spin, que em 2019 custava em média 50 mil e hoje custa 73 mil reais, uma Spin mecânica. Mostrei quanto é que o taxista ganhava, a depreciação do carro, quanto é que o taxista rodava em média, né, por um período de tempo, de 30 dias, rodava 6 mil quilômetros e hoje está rodando quase 10, porque o taxista, na verdade, ele está trabalhando mais e com isso a depreciação do seu carro acontece numa velocidade maior, o desgaste do carro, a manutenção acontece de uma forma mais rápida
E isso tudo a gente tem que ponderar. Então eu apresentei aqui a manutenção, o combustível, lubrificação, quanto é que o taxista hoje está pagando para lavar o seu veículo. Isso tudo eu mostrei aqui de uma forma técnica e eu apresentei. Inclusive, olha, estou me colocando à disposição, meu telefone está aqui, tá? É só me pedir que eu vou colocar para você em PDF esse estudo que eu apresentei na Secretaria de Transporte, para você ver que não é nada exorbitante, é tudo dentro de uma realidade que hoje o táxi vive. Tá? Hoje, aí você escuta aí os taxistas dizendo, os colegas, mas Leonardo, hoje eu estou fazendo o que eu fazia lá atrás, eu estou conseguindo fazer. Só que você está conseguindo fazer o que você fazia lá atrás com muito mais tempo de trabalho. E o que você consegue fazer hoje, que é a mesma coisa que você fazia lá atrás você conseguia fazer muito mais coisa do que hoje faz. Então, a matemática ela não é essa. Né? 300, dá um exemplo aqui, que não é a realidade do taxista, não é 300. Estou dando um exemplo. Vamos botar aí R$200. Os R$200 de hoje não dá para fazer o que os R$200 de antigamente fazia. E isso está afetando diretamente na vida social, na vida econômica do taxista. Então, assim, eu apresentei esse estudo e solicitei um reajuste de acordo com o IPCA de hoje, de 10%. Eu coloquei aqui, ó, eu vou ler para vocês, né, o que eu coloquei para que todos saibam. Ó, considerações finais. Considerando o frágil momento econômico que o nosso município atravessa, considerando que o táxi é um transporte legalizado e seguro da nossa cidade, reivindicamos uma reparação de percas acumuladas ao longo dos anos e não reajustes pela inflação anual. Considerando a suspensão do reajuste de tarifa taximétricas de 2020 e 2021, solicitamos 10% de reparação de percas para as tarifas taximétricas em 2022. Isso foi o que eu apresentei hoje, com dados, inclusive tirados do IBGE, está aqui, ó, mostrando que o IPCA aumentou mais por conta do transporte, que foi o que causou o maior aumento do IPCA. Tá? Então tudo isso daqui eu entreguei e eles receberam e se prontificaram em startar essa comunicação com a nossa classe para que o reajuste ele aconteça. Não que vá acontecer os 10%. Eu apresentei uma opinião, tá? Vai se conversar para ver qual o denominador que chega. Já peguei aí nota de sindicato pedindo 15% de reajuste, coisa que eu acho que é muita coisa. Acho que 10% seria o ideal. Aproveitei essa reunião para apresentar demandas importantes da nossa classe. Tá? Levantei a bola das multas por atraso de vistoria, que chegaram no valor de 488, que deveria chegar no valor de 251. Apresentei a demanda da Lei 7.013, que suspende as vistorias, com exceção a permuta, autonomia nova e transferência, né? Mas o taxista que teve a sua autonomia bloqueada e que ela está bloqueada, se ele for lá para fazer a vistoria, ele não consegue fazer a vistoria por conta dessa lei. Então, que a prefeitura, que a SMTR ela possa dar uma posição, porque esses taxistas eles estão rodando com as autonomias bloqueadas. Está vindo dezembro aí, vai ser bem chato um taxista ser lacrado e ser lavrado uma segunda multa por ele estar rodando com um carro com autonomia bloqueada. Mas a prefeitura falou que ia, mas ainda não fez. Então, eu fui lá e ratifiquei esse pedido de classe, mostrando que há uma necessidade para ontem, para rever esse caso. Levantei a bola dos táxis que tomaram multa no uso do BRT. Na última gestão, o prefeito Crivella lançou um decreto autorizando o taxista a pegar o BRT, botou isso em diário oficial e os taxistas eles passaram ali a utilizar o BRT e tomaram as multas. Tem taxista aí com 3, 4, 5 mil de multa pelo uso do BRT. Então eu pedi para que a Secretaria de Transporte possa rever isso e possa revogar essas multas, porque houve um equívoco ali, uma antecipação por conta de uma publicação dúbia, onde todos os taxistas entenderam que a partir dali poderia, quando na verdade a 7RI precisava fazer um estudo junto com a Secretaria de Transporte para regulamentar esse decreto, vamos dizer assim. Então, muitos taxistas tomaram multa, então são coisas que eu ponderei nessa reunião e saí dali com a promessa de que serão analisadas, ficou a promessa de que seremos chamados para essa conversa a respeito de reajuste de tarifa. Bom, estou dando uma satisfação para vocês, como uma pessoa que milita pela classe, briga pela classe, nunca assumi, estou sempre
mostrando a minha cara, brigando e sim, prego que bota a cabeça para fora, ele tem que estar pronto para tomar martelada. Eu preciso ter um posicionamento com relação a isso, não posso ficar de forma imparcial, principalmente se tratando de um cara como eu, que trabalha no táxi, conhece a matéria e sei que qualquer atitude errada eu sofro a consequência diretamente. Valeu, pessoal? É isso.